É o que eu sempre falo por aqui. As profundezas do oceano são misteriosas até mesmo para os cientistas. Não é só uma ou outra pesquisa que vai desvendar tudo o que tem lá embaixo. A gente não sabe um terço de um terço sobre as criaturas ou das coisas que acontecem nos mares do nosso planeta. No entanto, uma coisa é certa. O que não falta são suposições ou teorias mais do que loucas. A imaginação humana pode passar dos limites quando não temos um ponto de referência, ou algo mesmo para ter como base. Quando o tema fica em aberto, nossa, é conto que não acaba mais. Você já deve ter ouvido falar no conto horripilante do autor Lovecraft, né? Ele conta a história de uma criatura que está dormindo numa cidade submersa no Oceano Pacífico. Cthulhu tem asas de dragão, traços humanos e tentáculos enormes. Mesmo fazendo parte dos clássicos do horror, o conto sobre a criatura já serviu como hipótese para responder um mistério nas zonas mortas do oceano. Dá para acreditar nisso? Um barulho estranho foi ouvido pelos cientistas numa dessas zonas mortas, e a teoria era de que uma criatura dos mares que havia se manifestado. Coisa de ficção ou não, não dá para negar que o oceano é um grande ponto de interrogação. Vamos navegar por esse mistério que rodeia as zonas mortas do oceano? Eu sou Ivan Lima e hoje vamos saber o que tem dentro do local mais remoto do planeta Terra. Fique com a gente e conheça o que vive no Ponto Nemo. E se for verdade? Você sabe o que é uma zona morta no oceano? Pois bem, como o próprio nome diz, é uma região com poucos níveis de oxigênio. Animais e plantas precisam de oxigênio dissolvido para sobreviver. Por isso, acabam sufocando e morrendo nas zonas mortas. As bactérias são as únicas que conseguem sobreviver na matéria em decomposição. Temos zonas mortas nos rios, nos lagos, nos oceanos, nas lagoas e até mesmo em aquários. Geralmente, se formam com a força da natureza mesmo. Ou seja, de forma mais natural possível. Mas, é claro, a atividade humana também pode ser um gatilho para o desenvolvimento de zonas mortas não planejadas. Essas regiões são assassinas. Matam peixes, crustáceos e afetam a atividade de pesca dos arredores. Os sobreviventes sofrem de problemas reprodutivos com baixa contagem de ovos. Por exemplo, animais e plantas que não podem se mover não têm como escapar do destino mortal. Qualquer corpo de água pode se tornar uma zona morta. Basta que aconteça um fenômeno que cobre a água com nitrogênio, fósforo e outros nutrientes. Assim, as algas crescem fora de controle e florescem. A flor em si não é tóxica, sabe? Mas uma exceção é a maré vermelha. E acredite, ela é capaz de produzir toxinas que matam a vida selvagem e prejudicam os seres humanos. Então, parece algo perigoso. Os cientistas precisam estar bem preparados para navegar pelas zonas mortas em busca de respostas. Como assim respostas, Ivan? Você me pergunta. E eu te falo. Se já existe muito mistério no oceano de uma forma geral, imagine nessas zonas mortas. As criaturas que vivem lá dentro não são as que a gente encontra por aí. Elas são capazes de sobreviver num ambiente tóxico e hostil. Talvez, mas só talvez, o ambiente tenha deformado a vida selvagem que vive lá dentro. Parece loucura só de pensar na hipótese, mas é algo a se pensar. Estou falando essas coisas porque uma das regiões mais misteriosas do mundo fica numa espécie de zona morta, o Ponto Nemo. Fica a mais de 2.600 quilômetros de qualquer civilização. E eu falo distante em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Sabe
quando as pessoas falam sobre o meio do nada? Então, é exatamente isso que é o ponto Nemo. A palavra Nemo, por si só, já significa ninguém em latim. As porções de terra mais próximas do ponto Nemo são as ilhas Pitcairn. Também tem as Ilhas da Páscoa ao nordeste. E se não me falha a memória, também tem uma ilha na costa da Antártica, lá para o lado sul. Fora isso, não existe mais nada perto. Para você ter uma ideia, os astronautas estão muito mais próximos do ponto Nemo do que nós. Nem mesmo o homem que descobriu a coisa toda foi até lá. O engenheiro Luca Tella, em 1992, usou um programa de computador para calcular as coordenadas. Uma coisa assim bem Black Mirror dos anos 1990. Hoje, essa tecnologia é conhecida como GPS e está disponível literalmente na palma de nossas mãos. Tem gente que nem consegue sair de casa sem um GPS para indicar qual caminho seguir. Será que eu sou uma dessas pessoas? E se for verdade? Vai ter que adivinhar. Tá. Mas foi muito mais do que um GPS. Luca Tella usou um software de computador especializado. O programa simulou a forma de elipse do planeta Terra para ter a localização exata do que seria chamado de ponto Nemo. De acordo com a BBC, o ponto Nemo é conhecido pelos astronautas como um verdadeiro depósito de lixo. Isso porque é a região do planeta com o menor número de habitantes e as rotas marítimas são as mais silenciosas. Pelo menos 100 naves espaciais descomissionadas ocupam o cemitério de água. Os restos estão espalhados pelos fundos do oceano em vários pedaços, imagine só. Fragmentos menores queimam na atmosfera e viram um impressionante show de luzes. Mas partes maiores das naves espaciais já apareceram nas praias de Fiji. E o restante? Afundou nas profundezas do oceano. Os especialistas dizem que isso não pode afetar a vida aquática, a menos que tenha algum tipo de vazamento de combustível. Além disso, existem os boatos de que as agências espaciais descartem foguetes e satélites antigos. Então, com certeza, o que mais tem lá no fundo do ponto Nemo é o lixo espacial mesmo. As agências e empresas espaciais estão preocupadas com isso. Elas estão trabalhando com maneiras de impedir a formação de mais lixo. Ainda bem, né? Agora, e sobre as criaturas aquáticas? Quem vive literalmente no meio do nada? A gente sabe que os humanos não estão nem perto do ponto Nemo. Mas e os peixes, crustáceos e outras criaturas? Primeiro que é difícil encontrar animais lá por perto. O ponto Nemo está localizado no giro oceânico do Pacífico Sul. Isso quer dizer que uma corrente marinha impede a entrada de água rica em nutrientes. Sem nenhuma fonte de alimento, é impossível manter qualquer vida selvagem nesse lado do oceano. As bactérias e os pequenos caranguejos são os únicos animais que podem viver no fundo do mar sob essas condições. A maioria deles vive perto das aberturas vulcânicas, tudo bem no fundo do mar. Então, a gente está lidando praticamente com uma zona morta, né? Uma região que não é biologicamente ativa, um verdadeiro deserto marítimo. Por isso mesmo, os cientistas ficaram surpresos quando algo aconteceu em 1997. Eles escutaram um barulho muito estranho vindo do ponto Nemo. Era um som alto e de frequência ultra baixa, que foi escutado a 5.000 quilômetros de distância pelas estações. Os cientistas não conseguiram pensar em algo grande o suficiente para emitir um som tão alto. Só um animal gigante poderia criar um barulho assim. E é claro que isso gerou uma teoria que mais parece ficção científica. O autor H.P. Lovecraft escreveu um misterioso conto de horror antes de descobrirem o ponto Nemo. 66 anos antes, para ser mais preciso. No entanto, ele escolheu uma região muito próxima do ponto Nemo para ser a casa de uma criatura terrível.
O covil de Chúlio, uma criatura com enormes tentáculos, estaria numa cidade perdida ao sul do Oceano Pacífico. O autor chegou a dar as coordenadas do local, que são incrivelmente próximas do ponto Nemo. Algumas pessoas chegaram a cogitar que o barulho tenha vindo da criatura. Já pensou uma coisa dessas? Que o autor Lovecraft tenha baseado sua história em fatos reais? Como ele poderia quase que acertar a localização do ponto Nemo, que bate com o lar da criatura de tentáculos? Muitas coincidências, diga-se de passagem. O clássico conto de horror, com o nome de O Chamado de Chúlio, foi lançado em 1928. A criatura aparentemente criada pelo autor é enorme. De acordo com a história, ele teria grandes tentáculos, asas de dragão e corpo humano. Chúlio estaria adormecida numa cidade submersa, mas o seu sono não é eterno. Será que o som escutado em 1997 foi o seu despertar? Bom, o barulho é bastante parecido com os sinais de terremotos da Antártica. Os estudos começaram em 2005 e foram terminar só em 2010. Só assim que os pesquisadores conseguiram chegar o mais próximo da resposta. Pelo visto, o barulho estranho é o de gelo quebrando na Antártica. É um som natural que vem do Pacífico Sul. A cada ano, existem dezenas de milhares de terremotos de gelo. Eles são criados pelo rompimento e derretimento do gelo marítimo. O som é bem parecido mesmo. Mas você ainda ficou com dúvidas? Você pode ir lá desvendar o mistério por conta própria. Basta digitar as coordenadas no seu GPS e seguir caminho. Aproveite e cumprimente os astronautas por mim. As bactérias, os pequenos caranguejos e o lixo espacial são as únicas coisas que a gente pode encontrar no ponto Nemo. O que conseguiria sobreviver no meio do nada? Seria possível encontrar a enorme criatura com tentáculos? E se for verdade?